Bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Growth, um bate-papo honesto sobre o caminho para o sucesso, como ele realmente é. Eu sou a Thaís Sterenberg. Eu sou a Duda Pascoal. E hoje a gente tá aqui com a Gabriela Sterenberg, por acaso minha irmã. Gabi, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, meninas. Gabi, conta um pouquinho da sua trajetória, quem você é, o que você faz. Hoje você é Head de Marketing na área na área PJ da XP, né? Isso mesmo. Bom, eu trabalho já desde os meus 12 anos, comecei muito cedo. Então, desde pequena, sempre quis ser independente. Falei, o que eu vou fazer, né? Como que eu vou me virar e construir essa minha independência dentro de uma situação familiar que eu tinha os pais separados. A minha irmã, a Thaís, ela é filha do segundo casamento da minha mãe, mas eu acho que isso faz a gente ficar ainda cada vez mais próxima. A gente tem uma diferença de idade grande, então a gente tem uma relação muito, muito de confiança. E tivemos muitos desafios ao longo da nossa vida. E eu acho que hoje estar aqui junto com vocês, né, e com ela, para mim está sendo muito, muito bacana. Então comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos, eu comecei a trabalhar como babysitter. Afinal, a minha irmã era pequena, então eu já tinha muita experiência com criança, né? E aí eu acho que eu consegui desenvolver também esse meu lado materno. Hoje eu tenho 2 filhos, o Thomas e o André, de 5 e de 2 anos. E viver num ambiente, né, hoje, no mercado financeiro, na XP, e tendo essa trajetória que eu vou contar um pouquinho mais para vocês, é um grande desafio, mas é muito realizador também. Acho que me torna uma mulher muito mais forte e muito mais resiliente para enfrentar qualquer situação. Principalmente pós-pandemia, né? Então, voltando um pouquinho, contando um pouco da minha trajetória, comecei muito cedo, então, eu fui me virar sozinha, fui ser babysitter, trabalhei em buffet infantil, trabalhei no shopping, final de ano, né, em loja, na época de Natal. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu tava juntando dinheiro para comprar um carro. E aí, eu falei, mãe, e pai, né? Falei, quero viajar, o que eu faço? Como que vocês podem me ajudar? E juntando dinheiro para comprar um carro, eu tinha entrado no segundo semestre da faculdade. E aí eu falei, então eu vou deixar de comprar o meu carro e vou pagar parte da minha viagem com esse dinheiro. Que, na verdade, né, não daria para comprar um carro. Mas, naquela época, não existia, né, essa facilidade de mobilidade urbana. Então, era esse meu grande sonho. Resolvi ir para Nova Zelândia para ficar 2 meses e voltar para começar a faculdade. Na época eu tinha entrado na FAAP, em publicidade, e iniciaria em agosto. Acabei indo para Nova Zelândia fazer esse curso de inglês, tudo certo para voltar, e não voltei. Acabei ligando, na época também a facilidade de comunicação era, né, muito difícil, não existia essa facilidade na realidade. A gente tinha o Skype ICQ, acho que muitos de vocês nem conhecem. E era como a gente conseguia falar. E eu lembro que na época eu acabei comprando um celular pré-pago para poder ligar, para que não fosse cobrada a ligação. Uhum. Mas enfim, resolvi ficar viajando. Eu comprei aquela passagem Volta ao Mundo. Eu fiquei 1 ano fazendo mochilão e trabalhando, me virando sozinha. E eu acho que uma mulher com 18 anos, sozinha, viajando, com uma dificuldade enorme de comunicação com a família, né? Porque não existe essa facilidade de, enfim, né, WhatsApp, celular, né? Na época não tinha nada disso. Para mim foi, assim, muito, muito enriquecedor. Então, eu tinha ali, né, uma situação que eu tinha que me virar, desde a moradia, da alimentação, da língua, Afinal, você tinha que conquistar seu dinheiro, né? Não é que você estava sendo bancada. Eu não tinha um patrocínio na época, exatamente. Então, eu tava lá, né, com toda a minha capacidade de cara de pau, e minha capacidade ali limitada de ter que aprender. Então, fui mandada embora de vários trabalhos, porque nunca tinha sido garçonete, né? Então, assim, abrir vinho. Eu lembro que uma vez eu não conseguia, né, sacar a rolha do vinho, então coloquei o vinho na minha perna para puxar. Então, assim, eu cometi várias gafes ao longo, né, da minha carreira de me virar ali, né, desses subempregos na época. Você já foi com domínio da outra língua ou você foi aprendendo lá também? Eu já tinha uma vivência, né, eu tinha feito alguns cursos de inglês, mas a imersão ali, né, no dia a dia e até se comunicar, né, em outras frentes que não era do dia a dia, que você aprende na escola, né? Porque lá você tinha que se virar, você tinha que, né, abordar vários temas, desde o cardápio, no caso de quando eu era garçonete, até pedir um prato para cozinha, enfim. Então, o meu vocabulário se ampliou muito, né, eu diria. E aí, eu acabei ficando na Nova Zelândia, depois eu fui para a Austrália e eu fiz um mochilão pela Ásia. Isso eu e minha mochila, e fui conhecendo muitas pessoas ao longo da minha viagem.
E aí, eu volto para o Brasil, tinha perdido minha vaga na faculdade, falei, bom, e aí, o que eu vou fazer, né? E aí, não podia perder toda aquela minha liberdade, minha independência que eu tinha conquistado. Então, eu faço cursinho, entro no cursinho, porque, enfim, eu já tinha esquecido, nunca fui referência de boa aluna, estudei em boas escolas, mas sempre com muita dificuldade para passar de ano. E aí, fui fazer o cursinho, e aí, como eu tinha, sido tão bem recebida, né, durante a minha viagem, nos diversos países que eu viajei, eu falei, eu quero trabalhar com turismo. Eu quero proporcionar toda essa receptividade e essa experiência, né? Porque eu fiquei encantada, né? Então, desde então, eu já tive um primeiro contato com esse encantamento do cliente, né? Então, você vê que você nem imagina que no final do dia você vai usar, ao longo da sua carreira profissional, experiências que você teve na sua vida pessoal, né? Como essa, por exemplo. Aí eu entro em turismo, na PUC, então hoje eu sou turismóloga de formação, fiz o bacharel, 4 anos de faculdade. É uma faculdade que ela é multidisciplinar, então eu tive as mais diversas matérias, desde economia, direito, e obviamente as disciplinas, né, relativas ao turismo. E eu começo a trabalhar com receptivo de estrangeiro no Brasil. Só que, na verdade, não exatamente foi o receptivo do estrangeiro que eu imaginava, que era o mochileiro, e sim um receptivo de luxo. Então, os meus clientes que vinham para o Brasil eram clientes que ficavam no Copacabana Palace, que queriam um motorista, que queriam passeios de helicóptero, então era muito diferente do que eu tinha vivido. Mas, de qualquer forma, eu estava num ambiente que eu queria muito poder desmistificar o Brasil. Porque, imagina, isso foi há 20 anos atrás, e o Brasil, as pessoas achavam que tinha carnaval, né, jacaré andando pela rua, então a gente não tinha essa facilidade também, né, do entendimento do país. Uma pausa no nosso podcast para falar do GLA, a melhor plataforma de growth e marketing. Tem cursos, networking, comunidade e tudo que você precisa para passar para o próximo nível profissional. Bom, dito isso, trabalhei durante quase 2 anos numa agência de viagens, né, com esse segmento mais premium. E aí eu comecei, né, obviamente, a ter uma desenvoltura muito maior, até muito em virtude da minha experiência internacional, e comecei a ter muito contato com pessoas, enfim, do segmento. O turismo é um mercado muito fechado. E aí eu fui convidada para ir para uma outra agência para lançar o departamento de eventos dentro de uma agência de viagens que atendia viagens corporativas. Então eles não tinham essa divisão até então. Inicio a minha trajetória dentro dessa nova agência e meu trabalho era muito para poder organizar a parte da logística desses eventos. Isso foi junto com a minha faculdade, na verdade, então assim, foi uma correria ali, né? Eu trabalhava de manhã, na verdade, período integral, ia para a faculdade à noite. E aí eu tinha que trabalhar muitos eventos, final de semana. Então, assim, tive uma vida muito, muito ativa, né, nesse período da faculdade. Então, isso até que foi bom por um lado, porque não era uma faculdade que demandava muito, mas a minha experiência, muitas vezes, eu acabava dominando muito mais, né, vivendo aquele momento do que as matérias mais teóricas. E aí, eu, com essa minha resiliência desde pequena, né, de correr muito atrás das coisas que eu sempre quis, eu queria voltar para fora de alguma forma, mas trabalhando com uma área que eu, né, dominava, que eu estava enfim, ingressando mais. E foi quando eu quis ir para a Copa do Mundo na Alemanha. Só que quem estava organizando a Copa do Mundo na Alemanha era uma outra agência de viagens, e que, na realidade, era minha concorrente até então. E aí, eu lembro que a agência ficava em Alphaville, e eu moro em São Paulo, e eu inventava toda vez que eu tinha uma reunião em Alphaville para poder me aproximar e ter eventualmente uma chance de conversar com a pessoa. De verdade, foram umas 5 tentativas frustradas de uma reunião e até que finalmente consegui marcar esse bate-papo, essa entrevista pessoal. Gente, assim, foi a entrevista mais tensa da minha vida, porque era uma coisa que eu queria muito e eu consegui passar, então eu fui chamada, fui, né, uma das convocadas para trabalhar com os receptivos dos grupos na Alemanha durante a Copa do Mundo. Só que eu trabalhava, né, e eu fui falar para o meu chefe, né, porque eu falei assim, olha, Ricardo, querido, né, tenho contato até hoje, falei, eu quero ir para a Alemanha e eu sei que tem um conflito muito grande aqui, então eu vou pedir demissão. Tá bom. Infelizmente não tinha como, né, eu ficar, porque tinha esse conflito, e fui para a Alemanha. Então, foi muito curioso, porque minha primeira experiência profissional, internacional,
eu fui trabalhar num grupo, né? Trabalhar com toda a logística desse receptivo de um grupo de donos de concessionárias de caminhão na Copa do Mundo. Então, acho que foi o primeiro... específico demais, né? Muito específico. E você imagina, né? Assim, eram 2 ônibus de 40 pessoas, eram 80 homens enlouquecidos pelo futebol e na Copa do Mundo. E eu tinha, na época, 24 anos. Então, assim, foi o primeiro contato com o mundo 100% masculino, né? Numa língua que nem era inglês, né? Eram alemães ali, obviamente que é um país super internacional, mas tinha uma dificuldade, né? De comunicação. Então, assim, acho que foi o primeiro, contato com o mundo 100% masculino. E, assim, eu acho que a relação do homem com o futebol, assim, é um negócio que não dá pra entender, tá? De verdade. Assim, Aí você tava num ambiente, não é só muitos homens, é no ambiente deles, né? Exato! E você fala com muita força, assim. O que você acha que na sua história, assim, na sua trajetória, te deu tanta força pra você arriscar aí, sabe? Porque eu acho que a maior parte das mulheres, talvez com essa idade, falaria, não, acho que melhor eu não ir, tô com Ou até medo. adiar o sonho, né? Eu tenho o sonho de, sei lá, ir pra fora trabalhando, mas um dia ele vai acontecer e a pessoa, às vezes, fica esperando. Sim, exato. Eu acho que desde pequena, né, eu sempre fui muito batalhadora, né, até por toda a história da minha vida pessoal mesmo, então eu acho que isso me deu muito mais força para poder correr atrás dos meus sonhos. E é lógico, né, eu acho que não foram todas as vezes bem-sucedidas, mas pelo menos eu posso olhar para trás e falar assim, eu tentei. Né, e independentemente do desafio que eu fosse encontrar, né, se eu não tentasse, e minha mãe, né, fala sempre muito isso até hoje, né, fala assim, você já viu, né, você tentou? Você vai ouvir sim ou não, mas você só vai saber se você tentar. Então, poxa, eu fui muito, né, obviamente eu tenho esse lado meu, né, muito cara de pau, né, poxa, e vou correndo atrás das coisas que eu quero, batalhadora, mas por outro lado tem um pouco de sorte, tem um pouco ali, né, de empatia das pessoas, né, de você se relacionar bem, de você ser bem comunicativa e tudo mais, mas eu sempre falo assim, não é porque poxa, foi os meus olhos verdes que abriram portas. Não, né? Eu acho que foi muito assim, de batalhar, de correr atrás. E dentro, até eu chegar, né, na Copa do Mundo, poxa, foram várias portas fechadas, claro. Né? Teve até durante, assim, antes de eu entrar na agência de viagem, quando eu tava ali no meu intervalo entre viajar e entrar na faculdade, de ir pra fora, poxa, eu vendi anúncio de jornal, num jornal, e eu tinha que ir pro ABCD, saía super cedo de casa, né, e foi também, eu vendia anúncio de um jornal de computação, então assim, era um negócio super exclusivo ali, específico, que eu não entendia absolutamente nada, mas eu me achava o máximo porque eu tinha um Nextel na época, sabe, então, quando eu fui pra Copa, que foi esse meu primeiro contato ali, né, com esse ambiente masculino e tudo mais, eu tinha um piripaque, né, eu fui fazer meu primeiro eletrocardiograma na Alemanha. Você ficou tensa, foi isso? Foi muita tensão, né? Porque, assim, era um público que, né, tinha, enfim, espalhado pelo Brasil inteiro, tinha dos mais variados perfis, muitos deles nunca tinham ido viajar para fora, então eles ficaram muito deslumbrados com, né, enfim, Copa e tudo mais, futebol, como eu comentei, aí bebida, enfim, então a responsabilidade era muito grande, e o medo de não dar conta, né, de atender aquele grupo. Você estava sozinha. Eu tinha uma coordenadora na época, né, então tinha eu e ela, eram 2 pessoas, ela é mais velha que eu, né, até hoje, enfim, ela também continua no segmento do turismo, que é algo que ela começou, então ela tinha muito mais experiência, né, de como lidar com situações adversas, mas assim, nem sei se pode falar aqui, mas enfim, casos do cara pegar e assistir, né, os canais privê e de repente vinha a fatura do cartão, porque o cara não desconectou, sei lá o quê. E, cara, eu tinha que negociar na recepção do hotel, o cara não ia pagar, porque ele ficou assistindo filme pornô a noite inteira, entendeu? Desse nível. Então, né, poxa, eu era uma menina, uma jovem de 20 e poucos anos, com um monte de marmanjo ali, deslumbrada com aquele mundo. Então, eu tive ali um piripaque, tive uma crise de estresse ali, né, uma estafa, porque realmente era muita responsabilidade. Mas, enfim, passei, superei, foi ótimo. E aí eu volto para o Brasil desempregada, né? Porque eu tinha pedido demissão do meu trabalho para poder ir para lá. Tá, mas e aí? O que eu vou fazer? Cheguei em casa, né? Meus pais desesperados, porque eu falei assim, pô, e aí, né? Não, deixa comigo, eu vou me virar aqui, tá tudo bem, né? Sim. Vou dar um jeito. E aí, poxa,
continuei, né, na minha busca ali, incansável por coisas ali para poder fazer, enfim, minimamente o meu dinheiro para poder pagar minhas coisas, porque eu achava muito ruim, depois de ter vivido, né, trabalhado, morado fora, digo, ai mãe, me dá um dinheiro para poder, sei lá, ir comer no McDonald's, ou fazer minha unha, né, então assim, não queria, né, e eu tava morar pra casa dos meus pais, que saco, sabe, não queria, né, e aí eu sei que como eu tinha, né, muito contato com muitas agências de eventos, porque eu fazia a logística dos eventos, quando eu trabalhava na agência de viagens, eu tinha uma rede de contatos. E, putz, bati na porta, falei, oi, tudo bem? Poxa, lembra de mim, tal, eu sou a Gabi, não sei o quê. E aí, eu entrei numa agência para cobrir as férias de uma menina, que é o Banco de Eventos, é uma agência, enfim, que até hoje ela existe, é super renomada, super tradicional. E aí eu entrei para fazer um job ali, um freela. E eu acabei ficando. Né? E aí eu fiz eventos com eles, sempre olhando para a logística dos eventos. Então, primeiro contato com o mundo masculino, Copa do Mundo. Segundo contato com o mundo masculino, eu fui responsável pela logística de um evento que chama Super Casas Bahia, que a Casas Bahia ela fez um mega feirão no AMB. E eu cuidava dos ônibus, que fazia a logística dos pontos de ônibus, metrôs, até o pavilhão. Então, assim, o meu time, eles eram motoristas de ônibus, né? Então, poxa, eu lembro que chegou a época de Natal, eu comprei um saco de sonho de valsa e grampeei um por um e falei, putz, Feliz Natal, obrigada pelo seu trabalho. Porque os caras, assim, na logística, inclusive dos funcionários que trabalhavam no evento, era o primeiro a chegar e o último a ir embora. Então, eu tinha que me posicionar muito, né, frente a esse público, né, seja o motorista de ônibus, seja os meus, né, os clientes ali da Copa do Mundo, muito assim, poxa, eu tô aqui para ajudar vocês, né, eu tô aqui para poder atendê-los da melhor forma possível. Eu não sou uma concorrente sua, eu não sou a chefe aqui que vai, né, mandar em vocês, mas não, eu tô aqui para poder trabalhar junto com vocês, sempre andar lado a lado. E, obviamente, no caso, né, da Copa do Mundo, os caras estavam lá muito ali deslumbrados e eu precisava minimamente atendê-los e mostrar ali, né, quais eram as facilidades e tal. E eles te respeitavam quando você tentava fazer isso? Super. Foi engraçado que uma vez teve um caso que, assim, que marcou, acho que né, até hoje, assim, eu trago isso, porque foi o único caso que, assim, ele foi um pouco mais folgado, sabe? Sim. Porque eu falei, olha, pessoal, amanhã despertar às 7 da manhã porque a gente vai para fazer um passeio. Você vai me acordar com um beijinho? Acho que foi a única vez em toda a minha carreira, assim, que eu tive meio que uma coisa mais, um assédio mais assim, né? Um pouco mais com umas segundas intenções. Acho que foi a única vez, né? Porque eu sempre me posicionei muito, né? Eu sempre fui muito firme nas minhas colocações, sempre fui muito humilde de reconhecer os meus erros, falar, poxa, me desculpa, errei, né? Reconhecer também, né, o acerto do outro, né? Falar, poxa, que bacana, deu certo, deu errado. Então, eu acho que foi muito nessa parceria que eu consegui construir todas as minhas relações com esse universo masculino, né? Que começou desde cedo. E continua até hoje, né? Então, poxa, após esse evento do Super Casas Bahia com os meus 40 motoristas de ônibus, eu acabei indo morar no Rio de Janeiro, porque eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos. E eu cuidava da montagem das estruturas temporárias do PAN, da Vila do PAN. Então, eu ficava praticamente, o meu escritório era no subsolo dos prédios da Vila do PAN, e lá eu montei todas as estruturas temporárias que eram onde os médicos, distribuição dos uniformes, enfim, os países tinham ali os seus espaços dedicados, né? E, mais uma vez, o meu universo masculino. Né? Então, ali eu lidava com os carregadores, eu lidava com toda a frente de construção dos espaços, né? Montagem, né? O time de montagem. E era muito legal, porque os carregadores, né, que carregavam todos, eles eram muito meus protetores ali, né? Então, poxa, não, ninguém pode mexer com a Gabi, né? Então, eu consegui construir esse elo, essa relação com todas essas pessoas, né? De uma forma muito, muito bacana, porque... Assim, eu tratava eles de igual para igual, né? Não é porque eu estava ali, né, liderando um time ou sendo responsável pela estrutura, que eu ia tratá-los de forma diferente, porque eu precisava deles e eles precisavam de mim, né? Então era muito uma relação de troca. Depois da dos Jogos Pan-Americanos, eu acabei indo morar em Salvador,
Enfim, acabei, tendo um caso de amor ali com um baiano e tal. Fui morar em Salvador e foi muito bacana porque Salvador eu fui muito bem recebida. Eu tenho grandes amigos, uma das minhas melhores amigas é de lá, e até o meu ex-chefe até hoje é super próximo, super querido, e eles me receberam muito bem, né? Então, na Bahia foi uma experiência incrível. Trabalhei lá, Festival de Verão, Camarote Salvador, depois eu fui para uma agência de eventos lá, então eu sempre do outro lado da mesa, né? Sempre trabalhando como agência e não como cliente, mas sempre atendendo grandes clientes, né? Multinacionais e tal. Aí quando eu volto para São Paulo, no fim, a relação não deu muito certo, levei um pé na bunda com direito à passagem, tudo, voltei para São Paulo, falei, puxa, e agora, o que eu vou fazer? Aí foi quando eu decidi, falei, poxa, acho que eu vou abrir a minha própria agência para poder, de fato, colocar em prática tudo que eu tinha aprendido, né? O que os outros fazem de errado que eu posso fazer certo, né? Não sei se é censurado aqui, mas assim, o nosso tio, né, sempre fala, merda por merda, faça a sua. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer a minha e assim, eu vou fazer do meu jeito, porque você vê tanta coisa errada. E aí, obviamente, que, claro, você vai aprendendo, né? Você tem que ser muito resiliente para poder conquistar o seu espaço. E quando você tem o seu negócio, você é tudo, né? Você é desde do atendimento, da produção, do que serve o cafezinho, do que da parte dos controles de orçamento. E aí eu estava muito em contato com os clientes, porque a minha agência, ela era uma agência focada em experiência para os clientes. Né? Então eu trabalhava muito com projetos de experiência, planejamento estratégico, entendi o problema, falei, poxa, qual que vai ser a minha solução para, enfim, esse determinado caso. E aí eu trouxe muito essa experiência de tudo que eu passei, né? E tanto para o cliente final de diversos tipos, né? Seja o cliente que vai ganhar uma campanha de incentivo, no caso da Copa do Mundo, seja o cliente que vai fazer uma compra na Supercasas Bahia, e até todos os outros que passaram ali ao longo da minha trajetória de agência, né? Então eu quis muito colocar isso em prática. E aí eu comecei a fazer trabalho de freelas para outras agências também, porque afinal eu não tinha esse patrocínio, né? E nem queria ter, né? Então eu estava muito ali, determinada a poder, né, me sustentar. Principalmente eu tinha morado fora, já tinha morado no Rio, morado em Salvador, voltei para São Paulo, né? Então já estava na hora, né, de criar raízes ali e também ter cada vez mais a minha independência. Bom, foi quando eu entrei, mais uma vez, eu acho que sempre acabou, né, me puxando esse mundo, né, bem masculino, para trabalhar numa agência de marketing esportivo. Eu fiz alguns projetos de lançamento de chuteira, lançamento da camisa de centenário do Corinthians, muito olhando para o futebol, junto com a Nike. Então, mais uma vez, né, eu lá dentro do campo. E aí, eu não falei, estava até conversando com a Thaís um pouquinho antes. Falei assim, poxa, eu não deixei minha vaidade, né? Não deixei de ser feminina, não deixei de, né, de repente, de entrar em campo, literalmente, né? Pisar na grama, passando um rímel, fazendo minha unha e tudo mais. Nunca fui mega vaidosa, mas eu sempre, sabe, né, queria olhar no espelho e me achar bonita. E, enfim, tá ali bem comigo mesma. E principalmente porque você trabalhava tanto que eu tinha que dar aquele reboque pós, né, evento para poder, né, me segurar para o dia seguinte. E aí foi quando eu estando ali, né, lidando de novo, com esse time tanto masculino, porque precisava ter um pouco de conhecimento, né, principalmente do futebol. Né, agora, não assistindo, mas estando de fato ali dentro de campo. Um dos projetos da Nike que, poxa, foram memoráveis dentro da minha carreira foi um projeto que era de buscar atletas nas favelas. Então, poxa, eu fui muito para o Rio de Janeiro, muito para as favelas aqui de São Paulo, e eu entrava na favela, ficava vendo os peneirões para ver quem eram os atletas que tinham a melhor performance para poder participar dessa seletiva, que foi, no final, selecionados alguns brasileiros para irem para uma seleção, enfim, um peneirão mundial. Então eu sempre estava muito ali, né, presente, desde do atleta, que eram jovens, né, eram meninos, enfim, até 18 anos, mais ou menos, mas eu tinha os técnicos, eu tinha os familiares, eu tinha, né, os pais, porque tem uma expectativa muito grande, uma cobrança muito grande para os meninos ali, né, de performance, etc. Então, e eu lá, né? Então, poxa, sempre tentando lidar da melhor forma possível com as situações. E, obviamente, que
eu, muitas vezes, né, olhando para trás e vendo, né, momentos que eu estive com mulheres e com homens, eu vejo que a relação do machismo, né, dentro dessas situações, seja no futebol, seja no momento ali dos ônibus ali, né, do transporte que a gente oferecia para o pessoal que estava lá no front, ou mesmo lidando com o pessoal ali dos Jogos Pan-Americanos, os carregadores, poxa, é um preconceito que muito você, como mulher, traz, né, porque no final do dia eu era uma pessoa como eles, né, estava ali, né, para agregar, para contribuir, para construir juntos, e eles estavam do meu lado também, né, como eu falei, eu tive um caso que eu me lembro desse assédio ali, mas com uma segunda instância, mas nunca mais, né? Por quê? Porque eu acho que se você se posicionando, mostrando seu valor e, obviamente, né, minimamente se posicionando e tendo uma postura, né, que eu não vou mostrar que eu sou mais frágil, você consegue construir essa barreira. Porque a gente, muitas vezes, já tem até acho que até por conta da nossa trajetória, né, enfim, olhando muito para trás, da mulher ser a pessoa mais frágil. Sim, né? Com certeza. E eu acho que tem esse ponto também. Eu acho que como é que a gente vai querer que o outro olhe pra gente de igual para igual, se nós mulheres, às vezes, a gente se enxerga como inferior, né? Eu acho que tem um passo antes, e pode até soar polêmico, de trazer mais responsabilidade pro feminino, que tem algumas discussões nesse sentido, mas eu acredito muito nisso, que a gente precisa olhar e falar, cara, eu tô sendo machista, porque a síndrome do impostor, em alguns raros momentos, obviamente, que tem uma coisa muito mais complexa do que isso, mas ela vem muito por isso, de você olhar para um homem e você abaixar muito mais a cabeça para ele do que abaixar a cabeça para outra mulher. Por exemplo, você tem mais peito de falar de igual para igual contra a mulher, mas com um homem, às vezes, você abaixa a cabeça, né? E eu acho que no seu caso não foi isso, você fez completamente o contrário. Exato. E assim, é curioso porque desde o momento do profissional e do pessoal também. Por exemplo, eu tenho 1,80m, 1,79m, né? E as minhas amigas, né, na época de balada, sempre foram menores que eu, né? Então eu sempre fui a mais alta. E muitas vezes eu tava na balada lá com elas, e aí, nossa, que mulherão, porque eu sempre fui muito alta, né? E aí muitas vezes eu acabava no fim da balada sozinha, porque as pessoas ficavam um pouco com medo de mim, porque, nossa, ela era muito grande, né? Assim, e eu lembro que eu tive depois, né, uma pessoa que trabalhou comigo, que ela falou assim, nossa, Gabi, mas eu fico impressionada com a sua postura, com o seu posicionamento, né? E ela tem 1,60m. E aí ela falou assim, acho que eu vou usar óculos pra parecer mais velha, né? Mais séria e tudo mais. Aí eu falei pra ela, assim, cara, não importa, né, se você é alta, se você é baixa, se você é gorda, se você é magra. É muito como você se põe, né? Como você se impõe, como você acredita nas coisas, né? Como você... como a gente tava falando, né? Se o preconceito ele é muito o que você acredita, cara, você atrai isso, né? Você já fica ali mais frágil, você já não consegue se impor de uma forma que você entre numa reunião, olhe no olho da pessoa e fala, né, dos seus pontos com propriedade. E em qualquer lugar. E muitas vezes, eu acho que a relação de trabalho hoje, quando você olha para as mulheres, muitas vezes as mulheres acabam sendo uma ameaça muito maior para as outras mulheres, por conta da competitividade, por conta, enfim, da inveja, por conta, né, do que você tem ali de trajetória de vida, né? Eu acho que tem um ponto que é assim, as mulheres, elas querem competir com alguém que elas acham que tá a par da competição pra elas, pra gente, né? Tipo, quando a gente tá agindo de forma machista. Por que a mulher não compete com o homem? Porque na cabeça, no consciente coletivo, esse homem, ele não tá nem a par, não tá nem à altura de competir com ela. Então é mais fácil competir com outras mulheres. E aí, quando a gente começa a trabalhar esse mindset de enxergar todo mundo como igual, né? A gente começa a diminuir e falar assim, cara... O mercado é competitivo, o capitalismo é competição, não tem como, né? Eu vou competir com homem também, eu vou competir com outras mulheres e outros homens também, Mas aí que né? tá, o que é a competição com o homem, né, hoje em dia? Porque, eu tenho 2 filhos meninos, né? E eles têm as limitações deles, não adianta. É muito engraçado, porque às vezes eu vejo as amiguinhas da mesma idade, gente, elas são muito mais safas, muitas vezes, por coisas assim, porque... sei lá, se é a genética da mulher, mas eu não sei, mas assim, eu vejo os meus filhos, eles não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É muito engraçado, né? Assim, então, eles são muito, sabe, focados naquilo que eles vão fazer. Uma outra coisa que eu acho super curiosa é quando o meu filho mais velho, de 5 anos, ele fica, sei lá, bravo, mal-humorado, alguma coisa, ele pega e se fecha no quarto, né? Ele não é aquele que...
né, chora, põe pra fora e tudo mais. Óbvio, tem mulheres que também são assim, né? Mas tem um livro que fala, né, que os homens, eles vão pras cavernas pra poder não demonstrar os sentimentos deles, né? Então, assim, é muito do jeito que eles são, né? Então, eu acho que hoje, depois, né, passando depois dessa minha experiência ali, né, trabalhando muito com futebol e trabalhando do outro lado da mesa como agência, eu falei, poxa, acho que agora eu me sinto preparada para ir para o mundo corporativo. E aí foi quando eu acabei entrando na BMW, como responsável pelo marketing de carros. Mais uma vez, né? Eu acho que foi engraçado, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tá? Acho que esse momento aqui tá me fazendo refletir de muitas coisas, porque eu falei, caramba, é verdade, né? Quantas vezes eu estive ali, acho que meu mundo sempre foi azul. E aí tive 2 filhos homens agora, né? Que coisa, né? Mas, e até saber lidar melhor, né, com isso. Apesar que não sei, tá? Eu acho que é um mundo muito dos dois ali, eu vejo eles, né, a relação de irmãos, né, sempre tive irmã ali, é muito diferente, porque é outro tipo de brincadeira, né? Mas enfim, então eu entrei, né, depois de ter toda essa minha vida, né, muito voltada ali para a experiência do cliente, para essa customer experience e iniciativas muito voltadas para esse, vamos dizer, até um pouco de CRM mesmo, né, de encantamento e tal. Eu vou para o lado de marketing, puro marketing, sem nenhum background de marketing, da disciplina de marketing. Então, para mim, foi um desafio muito grande, né? Porque eu entro numa multinacional, novamente... Como é que você chegou lá? Desculpa te cortar. Não, foi, mais uma vez, na cara de pau. Né? Então, eu recomendo todo mundo, assim, cara, não tenha medo. Como eu atendia os clientes corporativos, né? Por conta, enfim, das agências e tudo mais, eu peguei a minha lista de clientes e mandei e-mail. Ah, poxa, hoje estou buscando... Nem tinha LinkedIn na época, né? Isso faz, sei lá, 13, 14 anos atrás. Estou buscando um novo desafio, depois de X anos do outro lado, né, da mesa, trabalhando com diversos segmentos, porque lá eu atendia, né, os mais variados segmentos, desde, enfim, automotivo, a parte de varejo, a parte de retail, né, que foi no caso da Nike e tal. Hoje eu me sinto preparada para ir para o outro lado da mesa e estou à disposição para o bate-papo. Né? Então foi assim, e muitas portas se fecharam, né? Foi muito difícil, obviamente. Então, eu lembro que quando eu fui não para viagem da Alemanha, mas quando eu fui para a BMW, eu fiz, sei lá, 6 entrevistas com todos os homens da empresa, porque não tinha nenhuma mulher, né, na diretoria na época. E a primeira vez que eu fui para a Alemanha, de fato, eu falei, gente, acho que eu era a única mulher, né, do marketing. Então, não existia, né, essa questão hoje, né, de ter um percentual de mulheres na liderança ou na própria empresa. Então, para mim, foi um grande desafio, porque não era só estar no Brasil trabalhando na BMW, era estar trabalhando na BMW, que é uma montadora de automóveis, que ela é uma fábrica, né, que tem os engenheiros ali da linha de produção, etc. Então, né, foram várias barreiras que tiveram que ser enfrentadas. E aí, poxa, depois de entrar lá, eu senti muita necessidade de ter ali a parte teórica do marketing, né, principalmente a parte, sei lá, mídia, e outras disciplinas também. Eu fiz o MBA em marketing, então hoje eu tenho a minha formação também em marketing. E aí foi quando eu consegui ser uma profissional ainda mais completa do ponto de vista, né, da parte de comunicação e estratégia de marketing de modo geral. E aí eu fiquei 10 anos na BM, fiquei 2 anos com carros, 5 anos em serviços financeiros, que era a divisão de financiamentos e seguros dos carros, e depois eu fui para motos. E aí que foi, assim, eu acho que se carros já era um mundo mais masculino, moto, então, acho que foi uma surpresa muito bacana, porque o universo dos motociclistas, né, é um mundo muito fechado. Né? E até teve uma passagem na minha vida pessoal que eu acabei não comentando, que eu surfava, né? E aí, na época, sei lá, poxa, que legal, você surfa, não sei o quê. Só que na hora que você tá lá surfando, que você vai pegar a onda, não tem se ser mulher ou ser homem. Sai. Né? Então, assim, existem situações que, poxa, não existe essa competitividade, né? Do sentido de ser mulher ou homem, né? Tá todo mundo ali igual. Então, eu acho que, poxa, você ter, né, de novo, essa empatia, né, tanto pelas mulheres que no final
começaram a aparecer, quanto os homens que estão lá e que, de fato, você tá ali não para ocupar o lugar dele, mas para ser um complemento dele, porque são vivências complementares, né? E personalidades complementares também. Sendo que a minha relação com todos os meus gestores sempre, né, seguem até hoje, né? Sempre foram muito boas. Então, poxa, todos os meus chefes que passaram na BMW, por exemplo, né? Alemães também, eu tive alemão, argentino, português, todos, poxa, foram muito bacanas, né? E relações, assim, de fato, muito construtivas, sabe? De, poxa, ter um feedback, né? Como você consegue lidar melhor com situações adversas, porque no final do dia você está lidando com um mundo que eu não vivo, né? Então é muito diferente. No caso da moto, eu resolvi tirar minha carteira de moto, né? E fui viver ali para ver o que eles sentem de fato ali quando estão dirigindo a moto. Porque eu acho que a gente, né, na disciplina de marketing, a gente, para você conseguir vender um produto, você tem que experimentar, né? Então você faz um mystery shopping ali. Quando eu fui fazer entrevista na BM, eu peguei o carro, lembro que eu peguei o carro da minha mãe, porque na época eu fiquei com vergonha de ir com o meu carro, e parei numa concessionária para fazer um mystery shopping lá. E aí eu entrei, né? Eu falei, poxa, o que eu vou falar? Oi, tudo bem? Eu vim ver um carro, porque tá chegando o Dia das Mães, era próximo de maio, e a gente tá vindo para dar um carro de presente para minha mãe. E entrei na concessionária, assim, de carro, né? E tava lá, que era carro e moto ainda. Porque eu precisava viver isso. Se eu trabalho com motos, cara, eu vou ali minimamente... Claro, eu não vou ser fumante se eu for começar a trabalhar no marketing de cigarro. Mas, assim, minimamente, quanto mais próximo você conseguir chegar próximo da realidade do seu cliente, você consegue entregar uma experiência muito melhor para ele, né? Sim. E aí, bom, encurtando a história aqui, acho que deve ter algumas perguntas, mas eu acho que é importante só contar esse fato, porque eu acho que a pandemia foi um momento muito importante dentro da minha carreira, né? Tanto... E na minha vida pessoal também, né? Porque eu na BMW eu tive um filho, né? Quando eu tava na área de serviços financeiros. E, putz, foi super ok. A empresa me abraçou, me acolheu muito durante né, esse momento. E aí, nasceu meu segundo filho, em novembro. E em março fechou tudo. E aí foi quando veio a pandemia. Então eu tinha um bebê de 3 meses em casa. Uma criança de 3 anos, eu, meu marido, meu cachorro, numa casa, sem ninguém, né? Os meus pais, meus sogros se isolaram e era muita gente, né? Não tinha nenhuma ajuda. Então eu brinco que eu falo que eu tive dobradinha de quarentena, né? Porque eu tava saindo da quarentena quando a criança tem as vacinas e tal, e fechou tudo de novo. E aí, assim, eu falei, bom, vamos manter a calma, o que eu vou fazer? Então eu lembro que assim, eu tive que ter um repertório de criatividade muito grande, até para explicar para o meu filho para que ele ia mais na escola, né? Então era um bichinho que era o Covid, né? Então, lembro que ele fez até um teatrinho uma vez para poder tentar ilustrar o que estava acontecendo no mundo, né? E eu lembro que eu sempre fui muito planejadinha, né? Então eu tive ali, né, meu filho em novembro, tinha entregue já todo o planejamento para o outro ano, tinha já feito tudo certinho, só que estava, teoricamente, o planejamento rolando. Só que quando fechou tudo, bom, e aí mudou tudo, né? As pessoas né, não sabiam se iam tá vivas no dia seguinte e tal. E aí, curiosamente, na época, a motos era um meio de locomoção que as pessoas podiam andar e ser livres ali, né? Não corria o risco de pegar Covid, né? Porque era muita moto e a pessoa ali, né? Enfim, ao ar livre e tal. Então, as vendas bombaram na época. Né? Então foi um negócio assim, eu falei, poxa, eu grávida e eu queria muito, né, poder apresentar ali, estar presente, então eu trabalhei muito ali, né, obviamente out of the records aqui, mas assim, eu estava muito presente com o meu time lá para poder, de fato, ajustar a nossa estratégia, considerando essa nova realidade. E aí quando eu volto de licença, ainda estava no meio da pandemia, mas eu tinha evoluído tanto como pessoa, porque eu consegui fazer tanta coisa que eu não imaginava que eu era capaz de fazer, e meu marido trabalhando muito, né, ele trabalha com e-commerce e na época bombou, né, e aí eu tinha evoluído tanto como mulher, como profissional, como pessoa, né, tentando ali equilibrar todos os pratinhos que eu falei, poxa, acho que está na hora de eu olhar para o mercado, né, quero mais, né, eu acho que eu já estava, né, um pouco até na minha zona de conforto, né, e eu sou muito inquieta, né, nesse sentido. E aí foi quando, enfim, eu entro na XP, que é onde eu tô hoje, com um bebê de 1 ano, ali meio pós-pandemia ali, tava começando, mas foi
poxa, muito desafiador, porque eu não conhecia ninguém. Foi um processo 100% online, não, né, as pessoas não conheciam todo mundo ali no 3x4, na telinha. E aí, eu mudo de emprego, mudo de casa. Eu falei, você não mudei de marido que dá muito trabalho, né? Eu falei, então, vamos continuar aqui que tá tudo bem. E aí eu entro novamente no mundo, né, do mercado financeiro, que é um mundo bastante masculino. Todos os meus stakeholders, exceto uma, são homens. Então, assim, é difícil você... E ela acabou de assumir agora, recentemente, né? Então, eu acho que toda essa casca, né, que você vai construindo, né? Acho que esse jogo de cintura que você vai construindo ao longo do tempo, hoje me faz ser uma profissional muito completa e resiliente e saber lidar com essas situações, né? Sim, em nenhum momento bateu uma insegurança em você, por exemplo, você vai entrar lá atrás na sua história, quando você sai da área de turismo e vai trabalhar na área de marketing sem uma experiência, não bateu uma síndrome do impostor, uma insegurança? Se bateu, como é que você resolveu? Bate todo dia. Porque eu acho que a insegurança, ela é muito da pessoa, né? Então, assim, eu tenho uma insegurança. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa esposa? Será que eu sou uma boa profissional? Será que eu sou uma boa filha, uma boa irmã? Então, eu acho que, assim, a gente vai ter insegurança pra tudo na nossa vida, né? Obviamente, tem uns que sabem lidar melhor, outros que enfim, que acabam sofrendo mais. Mas eu acho que você tem que buscar ajuda e estar com pessoas que te complementam, né? Então, assim, eu sou humilde o suficiente pra dizer, poxa, não sei, ou... né, tentar reconhecer que, sei lá, um dia eu tô mais cansada e não vou conseguir dar tanta atenção pro meu filho, vou poder estar com minhas amigas e, enfim, meu marido vai cuidar dos meus filhos, vou fazer uma viagem a trabalho, porque é uma coisa que acontecia muito pré-pandemia, né, quando eu tinha um filho só, eu viajava muito. Então, eu acho que a insegurança, ela vai existir, mas cabe muito a cada um de nós encontrar a melhor resposta para as suas seguranças. Principalmente hoje em dia. Poxa, hoje em dia você põe, né? Não pergunta para mim, pergunta pro Google. Você põe no Google o que você quiser saber, tem lá. Então, eu acho que hoje a gente tem ferramentas que consigam, né? Que conseguem nos dar as informações e que, obviamente, você vai entender esse repertório. Mas eu acho que tem que ser muito humilde e falar, poxa, eu não sei, eu vou descobrir. E tem uma coisa, né? Eu acho que a questão de você estar ali, reconhecer as suas fraquezas, né? E falar, poxa, gente, eu não sei. Né? Vou descobrir. E também reconhecer quando o outro tá do seu lado, que não é... Sozinho você não consegue ir muito longe. Não é um trabalho que você tá fazendo solo. Né? Você tá sempre rodeada de pessoas que, no final, se somam e que você vai entregar uma coisa melhor. E aí, pensando até na sua trajetória, você prestou muito serviço, né? Ao longo do tempo. Você passou por agência, você trabalhava com logística, com eventos. E aí, quando você entrou nas multinacionais, você passou a ser líder, gestora, de fato, você tem um time. E você falou que boa parte dos seus chefes foram homens, os seus stakeholders são homens. Como que você enxerga a diferença entre o líder homem e a líder mulher? E que dentro de uma empresa mais tradicional, que seria uma BMW, por exemplo, qual que é o papel da líder mulher que está começando a entrar nos cargos mais altos? O que a gente pode oferecer de exemplo para outras lideranças ou para o nosso time? E até aprender ou evitar comportamentos que são mais tradicionais dos líderes masculinos? Porque você falou que você se dava muito bem com seus chefes. Na BMW eu tive uma líder mulher, que ela é argentina e morou muito nos Estados Unidos, então ela era uma argentina-americana ali. Confesso que não foi fácil, né? Eu acho que a mulher, ela tem essa insegurança dela mesma ali quando tá com outra mulher, né? Então eu acho que foi um desafio, mas... no final a gente se tornou grandes amigas, porque de fato a gente viu que a gente estava lá para se ajudar e para poder fazer o melhor para a empresa, né, para o negócio. E muitas vezes, que bacana que você consegue construir essas relações de amizade também. Hoje, eu acho que, poxa, grande parte do meu ciclo de amizade são pessoas que trabalharam comigo, né? Então, na própria XP, hoje eu tenho 5 pessoas que trabalharam comigo na BMW, que eu trouxe... né, acabei levando pra lá, eu falo, putz, deve ter meu voodoo ali na BMW, porque mas são pessoas que têm minha confiança, pessoas que a gente se conhece, que você se olha e já sabe o que você tá pensando, o que você quer, e são pessoas que me acompanharam e que sabem, né, dos meus pontos fracos, meus pontos fortes, e que poxa, eu conheço há 12 anos, né, tenho, né, hoje no meu time, uma das pessoas, né, que é um dos homens que eu trabalhei, que veio trabalhar junto comigo, que a gente tá juntos, né, há, sei lá, 14 anos. Então isso é muito bacana, porque a gente conseguiu construir essa relação de confiança também. E mulheres também que estão junto comigo, né, que trabalharam comigo. Então, eu acho que a insegurança, ela existe tanto do lado de quem é liderado, de quem é líder, muito por conta, talvez, de você
se conhecer e acertar ali o jeito de trabalhar, né? E você construir isso, né? Porque é óbvio, tanto homem quanto mulher, quando você tem um líder novo, você tem que conquistar, né? Você tem que mostrar, obviamente, o seu trabalho, né? Estar ali, né, próximo e tudo mais, mas é uma relação que você vai construindo de confiança. E é lógico, a partir do momento que você tem ali qualquer pênalti ali dentro desse elo, para você reconquistar é mais difícil. Então, eu acho que é um tijolinho por dia que você vai construindo. Eu acho que a transparência é fundamental em qualquer relação, né? Então, você reconhecer que você, poxa, errei, cara, errar e corrigir rápido, né? Errar, reconhecer o erro. E acho que tem muito esse senso de time também, né? É engraçado que todas as reuniões que eu participo, né, eu falo, poxa, nós fizemos, nós entregamos, até quando eu mesmo tô lá, eu tô sozinha numa reunião, eu com um stakeholder, por exemplo, eu falo que nós fizemos, né, eu sempre trago isso porque, como eu falei, né, sozinho você não consegue ir muito longe, e são conhecimentos complementares, experiências complementares que no final você consegue entregar o melhor para a empresa, enfim, para o projeto em si. É isso que você falou sobre o nós. Tem um livro da Sheryl Sandberg, que é a COO do Facebook, né, da Meta, que ela fala justamente isso, que o homem fala muito do eu, ele tem muita autoconfiança, ele consegue contar dos seus feitos, por mais que ele dê a responsabilidade e o mérito para os outros, ele fala mais eu. E a mulher fala mais nós. E o fato dela falar mais nós acaba sendo algo positivo para ela, porque ela é bem vista por esse instinto maternal que já é esperado de uma mulher socialmente, e que isso acaba fazendo com que ela seja humilde e não prepotente. Afinal, o homem que é autoconfiante, ele parece mais firme, mais líder, e a mulher que é autoconfiante às vezes parece mais dura, mais grosseira. Então a gente tem essa característica de falar muito o nós, que acaba nos beneficiando, mas ao mesmo tempo... Isso é polêmico, né? Ao mesmo tempo acaba muitas vezes diminuindo a gente também, né? No sentido de... Eu já fiz algumas entrevistas seguidas de homens e mulheres, e a candidata falava, a gente fez, nós fizemos. Eu falava, mas tá bom, mas o que você fez dentro desse grupo? Qual que é a sua entrega? Eu preciso saber qual que é a sua entrega, porque senão eu não consigo validar o que você fez para saber como que você vai agregar pro meu time. E já o homem era 100% contrário. Ele contava todos os feitos dele e eu não sabia quem estava envolvido ali. Ele estava contando a história da forma como ele acredita que aconteceu. Então, né, para resumir esse parênteses que eu fiz aqui, como que você enxerga isso da gente, por mais que a gente fale o nós, como que você abraça os seus feitos, as suas conquistas e coloca a sua responsabilidade e o seu mérito em cima disso, sem parecer prepotente, sem se sentir arrogante, mas mantendo a sua autoconfiança, né? Porque você já chegou muito longe na sua carreira, você já passou por muita coisa. E complementando um pouco a pergunta, como é que você faz isso de acordo com quem tá ouvindo? Porque eu acho que quando é pra cima, você provavelmente faz de uma forma. Quando é pra baixo, você faz de outra. Deu pra entender? A minha pergunta ficou confusa. Não, eu acho que assim, a pessoa que tá aqui com vocês, né? A Gabriela que tá aqui hoje falando com vocês é a mesma que é no ambiente profissional e é a mesma que eu sou dentro da minha casa, sabe? Eu não consigo ter vestir essas máscaras, né? Porque pra mim eu acho que não é sustentável, você não consegue se manter por muito tempo. É óbvio que, né, talvez a postura, ela acaba mudando, mas assim, a personalidade, ela é minha, né? Assim, uma coisa que ninguém vai tirar de mim. Então, eu acho que a partir do momento que eu tô numa reunião e que eu trago um insight, que eu trago uma ideia, que enfim, é uma coisa muito minha, mas que eu vou construindo, né, esse meu território a partir desse momento. Mas quando a gente junta ao todo, eu consigo entregar aquilo que eu sinalizei, né, aquela ideia que eu tive ou aquele insight que eu tive. Então, eu acho que os méritos, eles acabam vindo muito por conta, né, desses momentos das entrelinhas, né, porque no final do dia, a entrega em si é uma entrega de time, né, porque... Cara, tem uma parte operacional gigante, tem uma parte ali que você vai ter que depois misturar o resultado, vai ter o trabalho em si. Então, eu acho que é uma jornada, né? Então, a jornada profissional você vai construindo com os seus conhecimentos, mas a jornada da entrega do trabalho, ela acaba sendo uma jornada de equipe ali, né? Porque você tem que envolver disciplinas, muitas vezes distintas. É diferente se você, sei lá, sou um pintor, eu vou fazer né, tô olhando para esse quadro atrás de você aqui, mas assim, cara, eu vou fazer o quadro. Né? Eu posso, talvez, me inspirar em alguém e tal, mas ouvir uma música. Mas, assim, quando eu tô fazendo um trabalho, né,
corporativo, principalmente nesse mundo corporativo, dificilmente você vai conseguir fazer um trabalho sozinho. Né? Eu perguntei essa questão de cima para baixo, porque eu já tive esse desafio. O meu gestor antigo, ele questionava muito eu parecer muito maternal com o meu time. E o meu time gostava, e isso meio que dava um elo entre eles muito grande. E eles eram uma engrenagem que funcionavam bem. E a gente conseguia entregar todos os números, bater todas as metas. Mas eu sempre recebia feedback, você é muito maternal com eles. Isso não prejudicava a performance deles, mas era um feedback que o gestor falava que era pra ajustar. Eu recebo também. E eu falo, eu sou mãe de fato, né? E eu tenho isso. E talvez, se eu não tivesse esse tipo de comportamento, eu não teria construído essas relações tão duradouras com o meu time. Justamente por ter uma empatia pelo momento que a pessoa está vivendo, né? Eu acho que assim, a pessoa, se tem um problema pessoal, desliga, vai para casa, né? Depois você vai entregar. Eu acho que você constrói uma confiança com um time muito grande. E, obviamente, vai ter pessoas que vão olhar e vão, talvez, julgar pelo seu comportamento e falar, poxa, né, eu não faria dessa forma. E outras pessoas falam assim, poxa, que legal. Talvez os seus liderados, eles tivessem uma relação de confiança com você, diferente de outros times, e a entrega, no final, ela acabou sendo muito melhor porque você teve esse seu modelo de gestão. E é um modelo de gestão que vai muito de cada um, né? Eu, pessoalmente, também tenho esse modelo maternal. E além disso, e além de ouvir que tem o maternal com o time, tem o babysitting com os stakeholders, que eu já ouvi também isso. Poxa, você também é muito, né, ali você tá sendo muito, assistindo muito o seu time, os seus stakeholders, perdão, pelo seu modo de ser. Mas, cara, eu sou assim, né? E talvez a relação que eu construo com eles e as minhas entregas e a parceria, a cumplicidade, também ela pode ser saudável dessa forma. Esses feedbacks, assim, sobre o comportamental, pra mim, eles são sempre muito polêmicos, porque muitas vezes a gente recebe feedback sobre a nossa essência, né? Então, tipo assim, se você fala... Por exemplo, eu já recebi sobre comunicação não violenta, que eu precisava ser mais violenta com o meu time, né? Só que a minha essência é não ser. Então, eu acho que tem essa questão também de até que ponto o feedback que estão te dando é sobre a sua essência, seja lá o que for, e até que ponto é sobre o seu trabalho, a sua entrega. Exato. Isso está prejudicando de fato, né? Porque eu acho assim, se você tem esse modelo de gestão e você está entregando, você não tem o que falar. Agora, se você está, de fato, deixando a desejar com a entrega, aí talvez tenha que olhar para trás e falar, poxa, né, olhar para dentro, na verdade, e ver. E muitas vezes não é uma questão do seu modelo de gestão, é uma questão, talvez, da pessoa que está no time não ter ali, minimamente, o perfil da vaga, né, o escopo, né, o perfil do escopo da posição, etc. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas transferem a responsabilidade de uma má performance na gestão, mas pode ser também a própria pessoa que talvez esteja no lugar errado, né? Sim. Claro, né, você vai dar um feedback, você vai trabalhar, você vai tentar corrigir rota, vai entender o ambiente externo também, porque muitas vezes a pessoa às vezes não está performando, não é por conta da pessoa, mas, poxa, será que ela tem as ferramentas adequadas para poder entregar o trabalho dela? Né? Então, a gente acaba também jogando a responsabilidade da baixa performance por conta desse ambiente externo. Sim. Que acabou não favorecendo que a pessoa desenvolva o trabalho dela, né? Sei lá, tá um clima caótico na empresa, tá tendo 1000 mudanças, não tem as ferramentas necessárias para desenvolver o trabalho. Aí a pessoa que é ruim porque ela não consegue entregar o trabalho dela, né? Então, assim, tem que trocar rápido o time para poder corrigir, tem que ter um time de altíssima performance. Tá bom, mas você tá dando as ferramentas adequadas para ela poder realizar o trabalho dela? Então, eu acho que assim, é uma linha muito tênue também. E também falta também a própria empresa, no caso, reconhecer que existem esses déficits, né? Que ela precisa, tem gaps ali de ferramentas e, obviamente, de estrutura para poder, né, que os profissionais entreguem o trabalho dela. Mas, claro que tem ali profissionais que, de fato, não conseguem entregar. Então, eu acho que, assim, eu sou aquela gestora que eu prefiro estressar todos esses pontos para depois, eventualmente, fazer ali uma troca, né? Porque eu acredito muito que você consiga, né? Ter algum conhecimento que está guardado na gaveta da pessoa, né? Sim. E por que não está desenvolvendo? Por que ela não sente a vontade de poder entregar? Né? Eu tive alguns casos, né, durante a minha jornada aqui de liderança, de desligamentos, mas foram casos, assim, pontuais e de fato que, poxa, estressamos ao máximo a pessoa para ver, estressamos no bom sentido, né, para poder entender se de fato era uma questão dela,
né? Até de estar no lugar errado, ou de limitações da pessoa, e não era o que eu precisava no momento, ou se de fato era a empresa que não podia entregar aquele determinado projeto, ou que não tinha minimamente as ferramentas, né, que a pessoa pode entregar. Então, depende muito do caso. Eu acho que tem que se avaliar, né? Não dá pra simplesmente ser preto no branco. Sim. Eu tenho um pouco de crítica ao pessoal que não estressa ao máximo, assim. Eu acho que hoje a gente eu viajando aqui, saindo um pouco do escopo de novo, mas acho que a gente tá num momento de tanto descarte, sabe? Você descarta no aplicativo de relacionamento, você descarta o seu emprego, você descarta o seu colaborador. Você nem para, às vezes, pra falar, cara, essa pessoa realmente, ela tá no momento certo, ou eu vou desligar e vou trocar, porque tem outras pessoas que podem entrar. E você ignora todo o histórico que a pessoa tem, né? Porque, assim, eu vejo que essa questão do turnover, né, acaba sendo tanto para as pessoas que buscam outras oportunidades, porque também tem essa inquietude, né? Mas também, por talvez as empresas não darem essa segunda chance para a pessoa que, de fato, não performou bem, por qualquer um dos motivos que a gente sinalizou, que não sejam ali, obviamente, a questão da própria performance da pessoa em si, né? Independentemente desses fatores externos. Mas, poxa, e aí você vai mudando as pessoas, aí quando você fala, mas quem que fez aquele projeto e tal? Não tem mais ninguém pra contar a história, né? Assim, ninguém que sabe. E aí você começa a vira uma caça ao tesouro ali. Não, aí você chega, acho, agora eu descobri quem é. Não, volte 3 casas, né? Aquela coisa assim. Exato. Tem um conceito de sociedade líquida. Eu acho que em algum momento alguém vai falar sobre empresa líquida, empresa que contrata trilhões, depois descarta trilhões. A gente precisa parar e falar assim, cara, o que a gente precisa fazer? Porque não vão existir novas pessoas. As pessoas do mercado de trabalho, elas já nasceram, elas já estão formadas, elas estão aqui. A gente precisa fazer com que essas pessoas funcionem, né? E tem um outro agravante, né, também nessa modalidade de trabalho, que é o seguinte, hoje, com as diversas ferramentas de comunicação, você decide quantas coisas pro WhatsApp hoje em dia, você perde totalmente o histórico. Antigamente, né, você tinha ali, né, o backup na rede, tal. Hoje em dia não tem mais nada disso. Então, além da pessoa levar todas as informações, né, você fica sem nenhum histórico. Então, será que não vale a pena, né, você olhar com mais carinho pro seu time, né, e entender ali, poxa, que momento que ele tá vivendo, né, e fazer esse diagnóstico completo antes de tomar uma atitude mais radical ali, de cortar a pessoa, né, então... Exatamente. Eu acho que tem até uma questão muito de, também como líder, ajudar a pessoa a se autoconhecer, pra ela entender aonde ela é boa e pra ela criar a própria autoconfiança pra ela performar melhor. Muitas vezes é uma questão da pessoa não saber onde ela é boa, tá tentando uma área e não faz sentido. E o bom líder, a boa líder, né, deveria tentar perceber isso e guiar a pessoa, do tipo, vamos descobrir quais são suas forças, vamos resolver suas fraquezas, ou entender até onde você pode desenvolver. E aí eu sinto que a mulher, pelo lado maternal, acaba tentando desenvolver mais isso, tentando aflorar mais isso no colaborador. Sim. E, eventualmente, o líder homem tem um pouco menos de facilidade de promover esse autoconhecimento, de promover esse espaço. Eu acho que se a gente for pensar no escopo, assim, de mulher e homem, o homem tende a descartar mais, né? Até em questão de relacionamento e em questão como que eles agem mesmo, eles tendem a descartar mais. E a mulher, ela vai lá... É a mulher que salva o casamento, né? Historicamente, é ela que tem que salvar o casamento. Então, eu acho que tem uma questão histórica bem pesada aí também. Com certeza. Bom, eu acho que a gente Voltando já pro até roteiro, estourou né? o tempo. Mas pra gente começar a fechar aqui, Gabi, eu queria te pedir pra você dar, assim, uma última dica sobre o mundo corporativo. Você que já esteve fora do mundo corporativo, nas agências, ali, né, com a mão na massa, de fato, em estruturas totalmente diferentes, com públicos totalmente diferentes, com times totalmente diferentes, mas que você fez uma migração pro mercado corporativo mais tradicional, mesmo passando por uma empresa super tradicional alemã e agora numa ex-startup, né, a XP já não é mais startup, mas assim, ainda assim uma empresa de alta performance. Que dica que você dá para as mulheres que estão buscando a liderança dentro dessas empresas, que muitas vezes são mais masculinas, que muitas vezes trazem mais esse desafio da mulher construir esse espaço? O que você diria para as meninas do seu time ou para as meninas que estão ouvindo aqui a gente? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é sempre ser você, né? E acreditar nos seus valores, né? Eu acho que se você, enfim, deixar de acreditar e querer minimamente vestir ali um personagem exatamente que você não vai ser sustentável. E você vai ficar muito frustrado, porque, cara, a gente passa 10 horas no mínimo do nosso dia trabalhando.
Então, você, sabe, vai ser muito cansativo para você. E quantos anos mais você vai trabalhar, né? Então, acho que assim, você tem que buscar um lugar. Primeiro, independentemente da pessoa, é encontrar um lugar que você se encontre, né? Se identifique com os seus valores. E principalmente, você vai ter 1000 problemas, você vai encontrar stakeholders difíceis, time difícil, lideranças difíceis, mas você tem que acreditar muito, né, em você, né? Se você não tem essa autoconfiança, você não vai conseguir estar bem em nenhum lugar, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, eu acho que nós, mulheres, né, não nos olharmos como o sexo mais frágil, ou o lado mais frágil, né, da relação, seja lá qual for, da amizade, do relacionamento homem-mulher, ou, enfim, mulher com mulher. Eu acho que hoje também sempre tem aquela pessoa que você acaba ficando ali, né, um pouco mais acuada, na relação profissional. Então, poxa, como que você consegue se posicionar poxa, expor os seus pensamentos, né? Não deixar para trás isso, porque no final do dia você vai sempre estar se anulando. E não é isso que você, né, deve fazer, porque você, de fato, vai estar infeliz. E para você estar com qualquer pessoa, independentemente da relação, você tem que estar bem com você mesmo, né? Você tem que estar ali, minimamente, acreditando que você está fazendo o seu melhor, que você está se dedicando ao máximo, e que, obviamente, vai ter dias que você vai errar, vai ter dias que você vai acertar, e eu sempre brinco, né? Eu falo assim, tem dias que tá sol, tem dias que tá nublado, porque não adianta você estar só errando e acertando, tem você também, né? Tem momentos que você acorda só de mau humor, né? Vai estar meio chovendo, vai estar garoando, mas assim, não vai ter todo dias que vão ter sol, mas se você conseguir olhar para aqueles momentos que estiverem mais nebulosos ali e tentar usar para você se conhecer e aprender com, né, por que aconteceu isso? Tem aquele momento de reflexão, momento I and I ali, que eu falo que pra mim faz bastante tempo que eu não consigo ter, porque essa vida louca com filho, marido, casa, etc. É difícil ter. Poxa, você se autoconhecer, você consegue lidar muito melhor com as situações. E aí, ter sempre a certeza de que você está fazendo o seu melhor. Com certeza. Antes da gente fechar, eu queria fazer a pergunta sobre o dinheiro. Com certeza. Que eu acho que talvez as pessoas que estão assistindo vão gostar bastante. Como é que você se relaciona com dinheiro de uma forma geral? E como que você acha que o dinheiro ajuda na realização da mulher? Se você quiser complementar a pergunta também. Até porque a gente já falou com algumas empreendedoras aqui, né, em alguns episódios, e sempre vem a questão do tipo, como que eu vou planejar minha carreira pensando em dinheiro? Como que eu vou me sustentar sozinha? E acho que você teve esse caso de, desde sempre, buscar se sustentar sozinha, sem apoio de ninguém, sem o apoio financeiro. Mas como que o dinheiro pauta hoje, assim, as suas decisões, pautou as suas decisões e você provavelmente projeta para o futuro? Olha, eu vou dizer que eu não sou a pessoa mais econômica do mundo, né? Eu acho que eu tenho a minha vaidade de falar assim, poxa, eu trabalho tanto, eu mereço, né? Eu lembro que uma vez eu tive, sei lá, um namorado, uma época que eu comprei, eu lembro que uma maquiagem, sei lá, custou tipo R$100. Nossa, mas que absurdo, R$100, um rímel, né? Falei, cara, mas eu trabalho pra poder me dar de presente uma vez um rímel de R$100, e tá tudo bem, né? Também não vou fazer nenhuma extravagância, mas... E se quiser também, sei que vai pagar. Então... É isso, mas assim, né? Acho que você tem que pensar na ação e na consequência. Uhum. Poxa, eu tô gastando aqui, eu vou deixar de fazer uma viagem, né? Então, acho que você tem que ter as suas prioridades, né? Então, o que pra mim é importante hoje, né? Óbvio, eu tenho meus filhos, né? Eu sempre fico pensando, né? Poxa, eles estão com 5 anos agora, eu tenho minimamente, mas pelo menos, 20 anos aí pra trabalhar, pra poder, né, pagar a escola, a faculdade e tal. Isso se eles não entrarem numa escola pública, né? Numa faculdade pública e tal. Então, eu sempre olho muito pra frente, né? Talvez quando eu não tivesse filhos, eu não tinha tanto esse pensamento, porque era uma coisa que estava muito distante. Mas agora, vivendo isso, então, o que eu fiz, né? Então, desde que meus filhos nasceram, eu abri uma conta para cada um. Todo mês eu coloco um dinheirinho ali, né? Já tá tendo débito automático para garantir que eles têm ali aquele dinheirinho deles. Aniversário, Dia das Crianças, Natal, família quer dar presente, não dá presente, me dá né? Eles querem dinheiro, e aí eles colocam lá, né, na conta deles. E aí, quando eles tiverem 18 anos, eles vão olhar, né? Vai estar rendendo, tá numa previdência, e vamos ver quanto ele vai ter, ele vai ter que decidir o que ele vai querer fazer. Se ele vai viajar, se ele vai comprar um carro, se ele vai comprar, né, enfim, uma casa, não sei exatamente quanto vai render e quanto eles vão ter, mas assim, eu fiz a minha parte e tô entregando isso pra eles. E aí, em relação muito à minha vida pessoal, eu penso muito, né, poxa, plano de saúde é uma coisa que é super importante, né,
eu tenho medo, né? Eu sou meio hipocondríaca, né? Então, às vezes eu falo, poxa, sei lá, se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer? Então, é uma coisa que eu penso muito no futuro. A questão de casa própria, não ter casa própria, eu acho que você pode ter uma reserva de verba que você vai olhar depois e vai ver como que vai ser. Se você vai ter sua casa, se você vai alugar sua casa. Então, depende muito como você lida com o dinheiro, se você tem essa disciplina de você poupar mensalmente ou não. Então, é muito de cada um. Mas o que eu acho é que, pensando numa relação hoje familiar, hoje, na minha casa, é 50% meu, 50% do meu marido. A gente tem uma planilha mensal que todo mês a gente divide quanto gastou cada um. E assim, é bem na entrelinha mesmo. Poxa, quanto eu gastei de Uber? A gente tem um carro só em casa. Então, quanto foi de gasolina? Daí soma, divide e tá tudo bem. Né? Então, eu acho que assim, os dois ali têm, né, seus gastos pessoais, que obviamente não entram na planilha, mas os gastos da família, a gente divide 50%. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, sei lá, eu acho que, primeiro, poupar, né, da melhor forma possível, pensar quais são seus planos. Puxa, eu quero viajar, eu quero ter minha casa, eu quero comprar meu carro. Então, sempre ver o custo-benefício disso. Então, quando eu saí da BMW, por exemplo, eu tinha um carro na BMW por conta de ser funcionária e tal, era parte do meu pacote como colaboradora, né? E aí, quando eu saí de lá, eu falei, pô, vou comprar um carro. Mas será que vale a pena comprar um carro? Né? Que carro que eu vou comprar? E eu preciso que caibam 2 cadeirinhas atrás e tudo mais. Então, assim, hoje eu aluguei um carro. Eu tenho um carro que eu faço uma locação, porque pra mim, naquela época, valeu mais a pena. Então, assim, hoje, o que faz mais sentido, né? Dentro do seu orçamento familiar mensal. Então, eu acho que precisa muito fazer essa troca. E aí, se você é casada, se você é solteira, entender ali muito o que pra você cabe no seu orçamento e não fazer nenhuma extravagância que você sabe que depois você vai se enforcar lá na frente, né? Te deixou, assim, com menos aptidão ao risco ser mãe? Ao risco financeiro, investir mais coisa ou é a mesma coisa depois que você se tornou mãe? Eu acho que o que mais pesa, assim, é muito a questão da idade versus tempo de carreira, né? Como eu falei, eu vou ter ali que trabalhar por mais 20 anos. Né, até para me aposentar e tal. Então é uma coisa que eu até falo bastante com a Thaís. Falou, poxa, eu vou fazer 40 anos, né? E eu trabalho na área de marketing, que é uma área que, né, vai até quando? Né? Como que são... Hoje, por exemplo, eu sou uma das mais velhas na XP, né, na área de marketing. Então, isso é uma coisa que eu tenho um pouco de receio. Qual que será meu plano B? Né? Então, a relação com o dinheiro nesse caso não é nem da economia em si, mas é assim... Qual que é o meu plano B de renda familiar, né? No caso, se um dia eu sair do marketing, né? Porque, obviamente, a gente tem visto hoje mais mulheres mais velhas em cargos de liderança no marketing. Mas, né, é uma disciplina que é diferente para uma área comercial, uma advogada, uma psicóloga, sei lá, que tem ali uma longevidade maior, né? Eu acho que no marketing a gente tem um efeito reverso. Em algumas profissões, quanto mais anos de experiência você tem, melhor. No nosso, quem tá começando agora, quem tá nas mídias, enfim, nas novas mídias, tô falando igual a tia, né? Mas se você já tinha tua avó já, né? Não. Mas assim... Entende? É um paradoxo a nossa profissão, se você for parar pra pensar. Sim, porque eu não sou nativa digital, por exemplo. Sim. Né? Eu fui ter meu primeiro celular com 15 anos. Meu filho com 2, ele já sabe desbloquear, ele tira foto, ele liga pras avós, ele entra no WhatsApp, ele manda mensagem, ele joga jogo, Exatamente. entendeu? Daqui a algum tempo, você vai meio que competir com os nativos digitais. Não é daqui a um tempo, é hoje. Né? Só que o que eu tenho que muitas vezes os jovens, né, ainda não têm? É toda essa experiência, esse jogo de cintura, essa resiliência, sim, né? Essa coisa de você tomar porrada e você levantar e continuar, né? Essa paciência de deixar as coisas acontecerem. Então, você acaba tendo outros ganhos que talvez, assim, eu falo, hoje eu sou uma profissional de marketing generalista. Poxa, você quer me fazer... vamos fazer uma implementação de uma campanha? Não tenho a menor ideia. Né? Mas eu sei ali, minimamente, passar um briefing para uma agência, para que a agência faça essa gestão para mim. Então, eu tenho que estar com os melhores profissionais e o melhor time ali para poder, de fato, entregar a melhor solução. Né? Então, eu acho que é isso. Hoje, eu sinto muito mais que eu sou ali dentro de uma orquestra, né? A maestra ali, né? Que vai estar, né? Poxa, direcionando. Mas a parte ali prática do negócio, a mão na massa, eu preciso ter as melhores pessoas. E pessoas que são nativas digitais.
né? Que já vem com essa bagagem e que já nasceram assim, praticamente, Sim. né? E eu acho que a vantagem é que você acaba entendendo muito mais de negócio do que as pessoas que estão entrando na carreira agora. Você acaba entendendo muito mais de liderança, de recrutamento, quem que é a pessoa que vai agregar mais em cada ponto, de relacionamento com seus pares, com os stakeholders. Que no fim das contas é uma coisa que se aprende com o tempo. Não tem milagre para uma pessoa que saiu da faculdade aprender. Não tem um curso que Não faça tem curso isso, que né? ensina. Pode até fazer administração, pode fazer MBA, mas é tempo, é experiência. Então, por mais que a Gabi falou, né? Ela sempre conversa disso comigo e eu sempre respondo, mas você tem uma experiência que as pessoas não vão ter. E essa experiência, ela é muito valiosa e pode ser que algumas empresas olhem isso de uma forma ou de outra, mas eu particularmente acredito que tem coisas que você não aprende na faculdade, você aprende com o tempo e que elas são muito válidas para qualquer momento de carreira. E que tem muitas coisas que dá pra fazer, do tipo, empreender de novo, você já empreendeu uma vez antes, né? Ou dar aula, você dá algumas aulas, dá alguns cursos. Eu também acabei me aventurando pra dar aula, pra dar mentoria. E esses pontos que a gente fala sobre como que a gente ajuda o nosso time a melhorar, a se sentir bem no ambiente de trabalho, a performar. Pô, vamos ajudar também essas pessoas a terem mais autoconhecimento. É uma coisa que você faz em qualquer lugar, em qualquer empresa. Então, eu acho que é difícil essa relação. A gente mesmo já tá num momento que a gente perde um pouco de vantagem versus quem tá entrando agora, que já nasceu no TikTok e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que as gerações, elas acabam se complementando, assim. Com certeza. Tem até alguns estudos que mostram que a geração posterior, ela sempre vem um pouquinho ao contrário, justamente para manter o equilíbrio geral. Estamos caminhando para o fim? Com certeza, acho que a gente já conversou pra caramba e foi ótimo esse papo. Com certeza a gente aprendeu muito. Então, Gabi, queria te agradecer pela presença, por ter topado o convite. Por mais que você seja minha irmã, pra mim é um prazer estar aqui e ouvir sua história com tanta riqueza. Enfim, ouvir como você construiu essa trajetória que é super inspiradora pra mim e com certeza pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Então, legal demais. muito obrigada. Quer compartilhar rede social, LinkedIn, para as pessoas que querem Meu procurar LinkedIn você? é Gabriela Sterenberg. E contem comigo também, qualquer dúvida que vocês tenham, enfim, estou super à disposição. Gosto muito dessa parte, eu falo, se eu não trabalhasse com marketing, eu ia trabalhar com RH, porque eu tenho muito isso, meu instinto maternal é muito para poder ajudar pessoas, principalmente que estão num momento de dúvida de carreira, o que eu faço, poxa, então... Estou super à disposição. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Gabi. Obrigada, Gabi. Gente, próximo episódio, acompanha aqui nosso podcast. Até mais. Até. Tchau, tchau.